Olá, é muito bom estar contigo mais uma vez. É muito bom ter você conosco para a nossa terceira aula de Ética, Política e Sociedade. A nossa aula de hoje tem por título A Política e a Evolução das Concepções de Mundo. Para quem não participou nas outras duas ou não lembra, eu sou o professor José Adir, sou graduado em Filosofia, tenho especialização e mestrado justamente na área que nós estamos trabalhando aqui, né? Eu fiz um mestrado em Ética e Filosofia Política. E aqui é Ética, Política e Sociedade. São 3 assuntos, mas nós temos 4 aulas. Então, na aula 2 nós falamos de ética, na aula 3, que é hoje estamos falando em política, vamos falar, e na aula 4 nós vamos fazer uma reflexão acerca da sociedade nesse momento que a gente vive, na contemporaneidade. E a primeira aula nós falamos da formação do pensamento ocidental de um modo mais globalizante. Mas antes de falar mais um pouquinho disso, eu quero lembrar você que nós temos 2 maneiras de entrarmos em contato. Uma delas é o chat atividade e a outra é o Skype. Anote aí, por gentileza, já acesse o Skype de rogerson.tutel, @croton.com.br. E se você tiver alguma contribuição, alguma atividade, nós vamos fazer várias atividades. Vamos terminar a nossa aula dando tudo certo com o Kahoot. Kahoot é para recapitular, para assimilar os conteúdos mais importantes da aula de hoje e já ficar meio que estudando para a prova, digamos assim. A gente não estuda para a prova, a gente estuda para aprender, né? Mas a prova é uma pedra de tropeço no meio do caminho. Então, na primeira aula, você deve lembrar que era a formação do pensamento ocidental e nós falamos que o nosso pensamento ele foi originado, ele foi se formando, se plasmando através da influência de algumas correntes, digamos assim. 2 correntes de pensamento, greco-romano, 70% ou mais é greco, romano é menor, e judaico-cristão. A religião, um pensamento e uma religião, judaico-cristã. A Bíblia, contribuição da Grécia, mais Roma e a Bíblia praticamente. Antigo Testamento, judaico. Novo Testamento, cristão. O cristão pega os 2, né, testamentos, mas o judeu só usa o Antigo Testamento. E isso formou a mentalidade do povo do Império Romano, que por extensão abarcou toda a Europa. Anos depois, a Europa descobriu a América, colonizou a América, a África e algumas outras regiões do mundo. E aí eles trazem esse pensamento também. Nós somos herdeiros disso. Nosso pensamento não é 100% totalmente fixado nisso, mas a base dele é essa conotação, essa influência dessas correntes. E aí na aula 2 nós falamos de ética, por que escolhemos, por que legitimamos alguns valores e outros não, a origem da ética, a diferença de ética e moral, a ética do Sócrates, né? Lembra? Guarde isso para a prova, Sócrates, o Aristóteles, o cristianismo. Chegamos no Rousseau e no Kant. Antes do Rousseau e do Kant tem a contribuiçãozinha lá do Spinoza, que questiona a ética e moral e tal, e acha que quem age moralmente pode ser que não esteja agindo também eticamente. Para agir eticamente, você tem que ter um convencimento acerca do bem, não é só cumprir norma, quem cumpre norma é moral, e quem age, né, com base na ética, independe de ter norma ou não, vai sempre se pautar pelo bem. A ética é como se fosse a consciência, e a moral é como se fosse as leis do país, da região onde a gente se encontra. E hoje nós vamos falar de política. Eu não sei, mas eu acho que por este Brasil afora, em muitos polos, alguém deva estar torcendo o nariz. Política, Deus santo, política não. Política é ruim, né? Mas talvez você esteja pensando na política brasileira, que nos causa assim, uma certa aversão. Nós somos vítimas da política brasileira, infelizmente, né? E não estou falando de um partido ou de outro, né? O modo como a política brasileira está estruturada é terrível. Mas nós vamos falar da política, como ela surge, como ela vem se desdobrando na Idade Média, como fizemos com a moral, né? A Idade Antiga, a Idade Média, o Renascimento. Agora, para esse assunto, o Renascimento é importante. Nos outros nós não falamos em Renascimento, né? Nós vamos ter o pai da política moderna, é um renascentista.
Ele não é propriamente um moderno. Ele nasceu num período que antecede a modernidade, que é o Renascimento. E é até difícil classificar o Renascimento, né, se ele ainda é medieval, hoje ele é moderno, porque nós temos 4 períodos na história. Nós não temos o Renascimento no meio desses 4, então o Renascimento tem que se encaixar. Os períodos é antiga, medieval, moderna e contemporânea. Entre a medieval e a moderna tem o Renascimento. Então, mas o pai da política moderna é um renascentista, você já deve ter ouvido falar, o Maquiavel, né? Não dá para estudar política sem falar do Maquiavel. E eu começo a aula com um texto de um dramaturgo polonês chamado Bertolt Brecht. Inclusive, o Bertolt Brecht foi parodiado, o nome dele, né? Na escolinha do professor Raimundo, tinha um personagem que tinha um nome parecido. O professor Raimundo brincou com o nome do Bertolt Brecht e criou o seu Bertoldo Brecht, né? Até, de repente, você vai lembrar com mais facilidade do Bertolt Brecht. O que dizia o Bertolt Brecht? O pior analfabeto é o analfabeto político. Não confunda analfabeto político com político analfabeto, né? Analfabeto político é quem não entende de política, pode ter doutorado numa outra área, seja qualquer outra área, pode ser um médico, pode ser o juiz, dificilmente, porque o juiz está no universo político por causa das leis, né? Mas pode ser de uma outra área qualquer, né? E não entende nada de política. O Bertolt Brecht, só antes de continuar, ele nasceu, só para você se situar, em 1898 e morreu em 1956. Pela época que ele viveu, você já percebe que ele presenciou as 2 grandes guerras, né? A de 1914, ele tinha 16 anos, quando ela terminou ele já tinha 20, ela terminou em 1918. E a Segunda Grande Guerra ele já tinha 41 anos, ela é de 39, né? Acabou em 45, ele já tinha 47 anos. Então ele diz que a pessoa que não quer saber de política, fica alheio, fica à parte, não acompanha a política, ele diz que é o pior analfabeto, porque ele não ouve, não fala e nem participa dos acontecimentos políticos. Não é que ele não ouça e não fale, ele fala, ele ouve, mas não política, né? Ele não sabe que o custo de vida, que é o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, enfim, de tudo, né? Dependem de decisões políticas. Esses preços, os impostos que recaem, tudo é decidido politicamente. E aí o Bertolt Brecht agora chega a ser meio mal educado quase, né? Olha o que ele diz, o analfabeto político é tão burro, é difícil a gente ouvir uma expressão dessa de um dramaturgo, de uma pessoa estudada, né? Mas ele diz isso. Ele é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos. Quem é o pior dos bandidos? O político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. O que é lacaio? Lacaio é capacho. Lacaio é a pessoa que é subserviente, que está ali para servir, né? Então é a pessoa que se coloca a serviço dos interesses dos exploradores do povo. Em alguns lugares, inclusive, essa última terminologia, exploradores do povo, foi traduzido como multinacionais. Você pode encontrar, de repente, também desse modo. Então, ele está dizendo assim, a pessoa não participa de nada e gera problemas sociais. Quando ele coloca a prostituta, o menor abandonado, ele está falando dos problemas sociais que a gente tem. Então, nós não acompanhamos o dia a dia da política, as decisões, o preço das coisas, nós estamos reféns disso. Tem uma frase do Platão que também dá para usar aqui, ela é mais curtinha, mas tem o mesmo sentido. Ele diz assim, o castigo dos bons que não gostam de política é ser governados pelos maus que gostam. Então, se você é bom, se considera bom, mas está à parte da política, você vai ser castigado, porque os maus vão te governar, infelizmente, né? Vão criar leis e a gente é obrigado a seguir as leis, por isso que eles nos governam. Tem uma outra frase também de um militar prussiano. O que é a Prússia? Prússia hoje é a Alemanha, mas a Alemanha passou a surgir a partir de 1871. Então, na época que ele viveu, a Alemanha não existia. A Alemanha era uma coxa de retalhos com vários estados. Cada principado, cada localidade era um estado independente. Daí se unificaram em 1871. E antes da unificação, nós temos aqui o Clausewitz. Olha o que ele diz.
A guerra é a continuidade da política por outros meios. E a guerra é uma realidade assustadora. Nosso país, graças a Deus, as guerras que tiveram foram poucas, né? A guerra com o Paraguai, praticamente, e depois mandou alguns pracinhas na Segunda Guerra, mas não foi pouca gente também. Nosso país não tem essa cultura bélica, graças a Deus. Mas quem passa pela guerra fica traumatizado para sempre. Tem um químico inglês, que acho que até ganhou o prêmio Nobel, inglês não, desculpa, italiano, chamado Primo Levi. Ele era descendente de judeus, químico, né, trabalhando certinho, a guerra estourou, ele foi preso e foi parar no campo de concentração de Auschwitz. E acabou a guerra, ele saiu de lá, não foi assassinado no campo, porque ele trabalhava, né, no laboratório, ele era químico, então ele servia para os nazistas. E ele nunca mais conseguiu se livrar dos terrores da guerra, acabou se suicidando já com idade avançada, cabeça branca, já no finalzinho acabou se suicidando, porque não conseguiu superar os traumas da guerra. Então a guerra é muito ruim. Não tem o lado positivo, nunca teve, eu acho, da guerra, né? Falo acho porque lá na antiguidade as guerras eram feitas com uma conotação comercial. Era um bom negócio. E é a nossa segunda frase aqui, olha só o que diz. A guerra e o comércio nada mais são do que dois meios diferentes para atingir o mesmo fim. Essa frase é de Benjamin Constant. Talvez você pense o Benjamin Constant brasileiro, né, que é um político na época de Dom Pedro II, mas não é esse aqui. Esse tem o mesmo nome. O Benjamin Constant, ele é um filósofo francês. Não é tão conhecido como filósofo, mas ele reflete um pouquinho na área da política. E a última consideração que eu apresento aqui para você, que eu gostaria bem que você dominasse essa diferenciação. Existe uma política antiga, e aí eu coloquei em negrito para você aqui, ó. Política antiga é filosofia. E existe uma política moderna, daí ela é ciência. A política antiga, ela tem como pano de fundo o idealismo. E a política moderna, que já é ciência, ela trata das coisas reais, daquilo que está acontecendo na realidade. A política moderna começa com Maquiavel, embora ele seja um pouquinho anterior à modernidade, como eu disse, e o Maquiavel não quer tratar o que ele gostaria que fosse Florença. Ele mostra a Florença que existe no tempo que ele viveu, diferente dos antigos, Platão e Aristóteles, que estão traçando aquilo que é o ideal, aquilo que ele gostaria que fosse. Inclusive, o Platão cria uma cidade fictícia, idealizada, chamada Calípolis. Calípolis significa cidade bela. E ele chega a afirmar expressamente na República, talvez esta cidade não exista e nunca venha a existir. Mas para o propósito que queremos, isso não faz diferença. Então é ideal mesmo. E isso é filosofia. A filosofia permite trabalhar com coisas ideais. A ciência trabalha com coisas reais. Qual é a característica da ciência? Que nós falamos aqui na nossa aula 1, ela comprova, ela prova, ela mostra, exige a verificabilidade. Então, ela trabalha em cima de resultados palpáveis, concretos. A filosofia não. A filosofia, ela também aceita elementos metafísicos. Trabalha com o que é concreto também, mas ela permite elementos metafísicos. Desde que eu consiga me fazer entender, e é o logos isso, é racional, é lógica, desde que a gente consiga se entender, não me interessa se isso existe na prática ou não. Então, a filosofia tem essa característica. Para você não ser penalizado numa avaliação, eu coloquei uma sessão a mais na nossa aula. A nossa aula segue o teu livro, é o mesmo título, né, a política e as concepções de mundo, mas para você não ser penalizado, eu coloquei uma sessãozinha a mais. O livro tem 4 sessões e aqui nós temos 5. Então, anote essa primeira sessão, a política e o bem comum. Essa é a característica da política antiga. Então, a política antiga era a arte de bem conviver em sociedade. Essa é a definição de política antiga, a arte de bem conviver em sociedade. A finalidade da política era proporcionar isso, uma vida boa, que nós já falamos na aula 1, não, na aula 2 eu sei que falamos, eudaimonia. Lembra do Aristóteles? A eudaimonia é a felicidade. Então, viver bem coletivamente. Por isso que eu digo que o papel da política na antiguidade
É um papel bonito. Por isso que eu fico triste quando você torce o nariz ao se falar de política, porque eu sempre digo que esse papel aqui é um papel que hoje é atribuído às igrejas, as melhores igrejas, as mais honestas, né? A igreja que não surge para levar o dinheiro do fiel, mas que quer realmente contribuir para um mundo melhor. Qual é o papel dessa igreja? Fazer com que as pessoas vivam bem. Esse era o propósito da política. Não era feio, era um propósito muito bonito, muito digno e nobre. Voltamos ao quadro. Um homem sem pátria, para os gregos, era um homem desgraçado. Você lembra que os políticos, as pessoas da antiguidade, levavam como sobrenome a cidade onde eles nasciam. Então, a cidade representava a família. O nosso sobrenome hoje não é o sobrenome de família. Eles não tinham a família, eles tinham a polis. A polis era o equivalente praticamente à família. E quando a gente fala um homem sem pátria, é um homem desgraçado, então vamos tirar a pátria, vamos colocar a família no lugar. Uma pessoa sem família, que não sabe quem foi seu pai, sua mãe, não sabe se tem irmãos no mundo, tios, primos, avós, está solto no mundo. É uma vida terrível, imagina o que seja. Se nós temos isso, nós já somos abençoados só por ter isso. Mesmo que a nossa família às vezes não seja totalmente completa, né? Mas se você tem a tua família, o teu referencial, você já é uma pessoa abençoada, não é um desgraçado, né? Então é mais ou menos isso. Viver sem a polis é viver de modo desgraçado. É uma vida terrível. E a última afirmação, todo cidadão que desempenhava um papel, o papel é muito forte, né? A missão, o telos, todo o cidadão que desempenhava um papel na polis era um politicos. E todo folgado, entre aspas, aqui, que a palavra mais certa seria alienado, alien, do jeito que está aqui, no latim, significa outro. Por isso que aquele filme tem esse nome, é uma pessoa que veio de outro mundo, chegou um outro, chegou um alien. Alienado significa viver num outro mundo, viver apartado. E para os gregos, quem tinha esse perfil era o idiotés. O Mário Sérgio Cortella fala muito bem disso, até tem um livro, eu acho que é Política para não ser um idiota, o título do livro dele. E ele fala, tem uma entrevista dele falando disso, né? O idiotés. E ele diz, o idiotés, que para nós é um palavrão, para o grego não era um xingamento, né? O idiotés era aquele que não quer colaborar, não quer ajudar, ele fica lá acomodadinho. Hoje talvez a gente falasse assim, a pessoa egoísta, né? Não contribui. Você vai fazer alguma coisa na comunidade, estão pensando, não, eu não vou, não conta comigo não. Quem mora, de repente, em condomínio, às vezes passa por isso, esse cara não ajuda nada. Então, esse era o idiotés. Idiom significa próprio, daí que vem algumas palavras, idiosincrasia, algumas palavras que a gente não usa muito, né? Mas acho que até a palavra identidade também nasce a partir desse radical. Bom, na Idade Média, entendeu-se, você pode acompanhar o slide, entendeu-se que tudo que acontecia de acordo com a vontade divina. E os reis que chegavam no poder só chegavam porque Deus queria. Você encontra isso na carta aos Romanos, capítulo 13. A defesa da teocracia. Teos é Deus e kratos é poder. Já vamos falar disso daqui a pouco. A carta aos Romanos começa assim, ó. Submetei-vos às autoridades políticas, pois elas foram constituídas por Deus. E quem não aceita a autoridade política está sujeito à condenação. Então, com base nisso, a Idade Média toda está expressamente posto na Bíblia, na carta aos Romanos. E se você pegar um outro livro bíblico do Antigo Testamento, que é o livro de Samuel, lá também fala, é Deus que escolhe o governante. O primeiro governante que escolheu, Saul, não deu muito certo, ele escolheu outro, Davi. Davi morreu, deixou seu filho, Salomão. E Salomão morreu, os dois filhos brigaram pelo poder, que é o Jeroboão e Roboão. Aí dividiu tudo. Dividiu, começou a desgraceira na Bíblia. Aí eles se tornaram frágeis, foram escravizados, o reino do norte sumiu, né? Então tinha tudo isso a ver com a vontade de Deus. E quando a pessoa era ruim, olha aqui, ó, o que diz, o flagelo de Deus. O que é o flagelo? O flagelo é um castigo. Então o flagelo é o governante ruim, tirano, déspota, cruel. Ele colabora com a tua salvação. Parece que ele é ruim, mas não é. Ele colabora com a tua salvação, a salvação da tua alma, por meio da expiação dos pecados. Então,
merece ser governante, como se fosse assim, você merece ser governante. Talvez você sozinho não, mas aí quando você soma toda a sociedade onde você vive, você vai perceber que precisa de alguém que castigue. Por quê? Para fazer pagar os pecados. Porque pagando os pecados, você não vai para o inferno. E agora nós tivemos aqui, acompanhe comigo, Tomás de Aquino, que é nascido em 1225. Estou colocando a data só para você se situar, que época nós estamos nos referindo. Morreu em 1274. Ele diz que os tiranos, ainda é a Idade Média, né? Os tiranos podem ser retirados do poder, mas precisam ser legalmente. Tipo um impeachment, coisa do gênero, é legal. Não pode ser retirado à revelia, com revoltas, com tumultos, né? Com revoluções, guerrilhas. Não, devem ser retirados legalmente. Já falei bastante, né? 20 minutos falando. Eu quero ouvir você agora então. Por isso eu proponho essa atividade. Essa atividade está com base na situação problema que você encontra no teu livro didático. A democracia é considerada hoje o melhor regime político, mas pode ser melhorado. Aponte possíveis correções à democracia. Eu vou colocar aqui para você assistir depois, por favor, quem não assistiu ainda, você sabe que já era para ter assistido, que a nossa aula é invertida e tal, você lê e vê as web aulas antes de vir. A web aula 3, a nossa aula é a 3, não é? Sessão 1. Vai ter um videozinho que eu gostaria muito que você assistisse, eu acho que ele vai te ajudar, ele vai te esclarecer. É do José Saramago, que é um português muito conhecido, faleceu em 2010, mas ele faz uma crítica que, eu sou sincero para você, eu mesmo fiquei impressionado com a crítica que ele faz. Eu te ajudaria, para quem já assistiu, ajuda a responder essa questão que está aqui. E se você não assistiu, assista depois, que vai te ajudar na prova também. 30 segundos para você responder e eu já volto. Bom, a respeito desta situação que nós apresentamos aqui, como eu já disse, é a situação problema. A nossa situação geradora de aprendizagem, ela coloca alguns questionamentos. Não é uma história, como foi na primeira, do Milton, da propaganda e margarina. A segunda já não foi história também. E essa terceira aqui fala por que os políticos... Bom, primeiro, se a democracia pode ser repensada. São 3 questões. A democracia está em crise? Há uma tendência de sinalizar nesse sentido. A democracia está em crise. Segundo, por que os políticos, depois que são eleitos, eles criam uma barreira, a gente não consegue mais contato com eles. Eles estão atrás de você, eles te procuram, eles te encontram, eles mandam mensagem, liga e tal. Super fácil te encontrar. Aí eles são eleitos, já conseguiram o que queriam. Aí você não encontra mais os políticos. E a terceira é as falhas que podem acontecer no sistema político. E aí por isso que nós colocamos isso daqui. Como nós podemos atuar efetivamente? A terceira, expressamente, ela fala isso. Como você pode atuar efetivamente na política?
E aí, essa situação aqui apresenta o vídeo do Saramago, que eu queria comentar contigo, se você não assistiu ainda. Se você assistiu, só vai reforçar. O Saramago ele faz uma reflexão dizendo que a nossa democracia ela é só uma fachada. Ela não é uma democracia. Por quê? Porque você escolhe um prefeito, ou um governador, ou um presidente, e ele escolhe quem vai lhe assessorar. Então, você não escolhe o ministro da Justiça, você não escolhe o ministro do Trabalho, você não escolhe o ministro das Finanças, você só escolhe o presidente. Você não escolhe os secretários do prefeito, quem vai ser o secretário de obras, quem vai ser o secretário das Finanças da prefeitura, você não escolhe. Você só escolhe o prefeito. Então, não é uma democracia total. O primeiro sentido é esse. O segundo sentido, ele fala que existem instituições que às vezes são tão fortes quanto o Estado ou até mais. Por exemplo, o Banco Mundial. E o Banco Mundial, a gente escolhe o presidente do Banco Mundial? Nós não escolhemos. E o secretário-geral da ONU, a gente escolhe? Também não escolhemos. Então ele fala, nós não temos democracia. A democracia é uma fachada. A ponta do iceberg, você escolhe ali os candidatos. Dali para baixo não escolhe mais ninguém. E nós achamos que nós temos uma democracia. Então é essa a crítica que ele faz. Bom, chegamos aqui na nossa sessão 3.2, no teu livro didático é 3.1, ela começa com essa, né? Origem e finalidade da vida política. Eu quero aqui fazer uma distinção, porque eu sei que no banco de questões tem algumas questões falando disso. A palavra cracia, que vai estar no final de aristocracia, democracia e tudo mais, esse finalzinho, cracia ou kratos, no grego é poder, tá? Então, democracia. A gente já vai ver aqui que demo é povo. Arquê. O arquê, para quem estudou filosofia no ensino médio, deve lembrar do Tales de Mileto, que vai tentar descobrir o arquê e fala que é a água. Aí vem mais dois filósofos falando do arquê e tal e tal. Os pré-socráticos são 10, desses 10, 8 praticamente vão falar de arquê. Arquê ou arquia, o arquia é como se fosse uma conjugação, né? Então, por exemplo, monarquia, em grego é origem, de onde está a origem do poder. Mono é um. Lembro do som do carro, som, enfim, em qualquer lugar, que quando é mono, todos os instrumentos saem em um canal apenas. E o estéreo, né, os instrumentos saem em canais diferentes. Mono é um. Monogamia, né, um casamento só. Oligoi é muitos. E aristói ou ariston são os melhores. Por isso, oligarquia. Daí você mistura esse com esse aqui de cima. A aristocracia, esse com aquele lá em cima. Democracia, poder do povo. Tá? É assim que se originam as nomenclaturas. E a anarquia, que não apareceu aqui? A anarquia é a ausência de poder. Então ninguém manda. Existem alguns lugares que fizeram experiências de anarquia. Nós tivemos filósofos anárquicos, anarquistas. Tivemos utopistas, anárquicos, né? Então, a anarquia é a ausência de poder. Mas a nossa sessão aqui fala da origem e finalidade da política. Qual é a origem? A origem, assim como nós fizemos na aula de ética, a origem vai ser encontrada nos sofistas. Na aula de ética, nós falamos que a ética vinha dos mitos, os modelos, mas reflexivamente começa com os sofistas. E os sofistas na área da ética ficaram mal vistos porque eles eram relativistas. Aqui é a mesma coisa, a política é uma construção, então eles são relativistas. O que é o relativismo? É um acordo, é um consenso. Somos nós que decidimos. Que tipo de política a gente quer? Hoje uma política é boa, amanhã é outra, o bem não existe, né? Então tudo vale. O Platão vai identificar a justiça no indivíduo com a justiça na polis. Nós já vamos falar um pouquinho disso. Vai ter um slide aqui só sobre o Platão. E o Aristóteles diz que o homem é, por natureza, um ser político. Ou seja, não consegue viver sozinho. Sua felicidade está na polis. Não consegue viver sozinho tem duas conotações. Nós não somos autossuficientes. Uma criança, se fosse abandonada, recém-nascida, não sobreviveria. Segundo, nós não fazemos tudo que nós usamos. Por exemplo, nosso calçado, nossa roupa, nossa comida. Então, é muito mais útil, muito mais prazeroso e muito mais fácil de viver quando a gente vive coletivamente. Cada um faz uma coisa, dá para todo mundo viver e a gente se realiza, a nossa felicidade, ela fica mais palpável.
ela fica mais factível, se realiza com mais facilidade a felicidade vivendo junto. O Aristóteles chega a dizer que quem vive isolado ou é uma besta ou é um Deus. Ele não está colocando a besta e Deus no mesmo patamar, está colocando em opostos. A besta é o oposto, é o extremo da pessoa que não dá para conviver. A besta é intolerável, não tem como conviver. E Deus é autossuficiente, não precisa de ninguém, seria isso. Como nós não queremos ser bestas e também não somos deuses, nós necessitamos da política, de acordo com Aristóteles. Platão e Aristóteles fazem uma classificação dos regimes políticos e eles apresentam uns que são bons, são justos e uns que são corrompidos, degenerados. Acompanhe aqui, por favor. Os regimes justos, bom, então vou colocar aqui o sinal de mais para indicar que é positivo, e os corrompidos, corrompido na linguagem da filosofia é como se fosse enferrujado, estragado, tem essa conotação. Mas você sabe o que é corrompido, é aquele que fugiu da sua finalidade, ele é degenerado. Então eles dizem que o regime justo é a politeia. Inclusive, essa palavrinha é o título da obra do Platão mais conhecida, que você conhece como República. República é o título que foi traduzido para o latim. E república não é uma palavra grega, politeia é o título original. Se a politeia se degenerar, vira democracia. Então, olha só, a democracia para eles não era boa, porque não é a nossa democracia. Eles vão dizer, inclusive, que a democracia é a tirania da maioria. Era assim que o Platão definia a democracia. Nenhum dos dois é a favor da democracia. A monarquia, um só no poder, como nós já vimos há pouco, se não for bem conduzida, vai se degenerar e se torna uma tirania, porque a pessoa quer fazer tudo que tem vontade, que bem entende. A aristocracia, o governo dos melhores, se ela se tornar degenerada, ela se torna o governo de muitos, mas esses muitos não são bons. E aqui o Ariston é o bom, o excelente, né? De acordo com Aristóteles, o que causa a variação dos regimes políticos é a índole do povo e a extensão do território. Se o povo é um povo livre, todos são iguais e o território não é muito grande, então é recomendável a politeia. Mas se o povo tem uma tendência para ser obediente e o território é grande, é melhor que tenha um rei, um príncipe, um imperador. Então é a monarquia, um só governando. Eu queria chamar a atenção para essa última parte que colocamos aqui, justamente porque às vezes me parece que a gente ouve falar de um regime político que está dando certo no Japão, ou na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer lugar do mundo, na França, e a gente fala, por que a gente não adota esse regime político? Está dando certo lá. Para o Aristóteles e também para um outro filósofo que a gente não vai ver aqui, mas você já deve ter ouvido falar, o Montesquieu, os regimes, eles são de acordo com as regiões, os regimes políticos. Então, não quer dizer que um regime político que dá certo na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, dê certo no Brasil também. A gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Ah, o socialismo deu certo na China, no Brasil não vai dar. Ah, o neoliberalismo dá certo nos Estados Unidos, no Brasil não vai dar. Tem que fazer uma análise muito criteriosa, porque é o destino de um país inteiro. Então não pode ser assim, não, deu certo lá, coloca aqui também. É a mesma coisa você falar assim, ó, o cara deu certo no mundo da música, eu vou parar de jogar futebol, eu vou para a música, o cara deu certo na música. Você não vai dar certo na música. Você não tem o dom. O teu dom é jogar futebol ou vice-versa. A mesma coisa, aquele povo é um povo ordeiro, um povo que cultiva uma tradição. O regime político deles é de um jeito. Esse povo é um povo solto, alegre, descontraído e tal. O regime político talvez tenha que ser outro. Aquele povo é trabalhador, esse povo aqui já não é tão chegado ao trabalho. É outro tipo de regime político. Então a gente tem... Veja bem, eu não estou dizendo que o povo brasileiro não é trabalhador, muito pelo contrário, o povo brasileiro é um dos povos mais trabalhadores do mundo e um dos povos mais acolhedores, hospitaleiros. O Brasil é um país excelente. O nosso problema são os políticos. Então eu vou colocar mais uma atividade aqui para você responder, fazendo um favor. Se somos todos iguais perante a lei, que é isso que a lei apregoa, né, o que ela afirma, como explicar a expressão? Você sabe com quem está falando? Como explicar cela especial? E as bancadas, seriam elas legais? Eu vou te dar 30 segundinhos para você responder e eu já volto. Participe, fazendo favor.
Bom, se nós somos todos iguais perante a lei, como se afirma, essa expressão, você sabe com quem está falando, não faz o menor sentido. E a segunda questão que é colocada ali, cela especial talvez seja uma das grandes injustiças. Por quê? Você lembra da aula 2, que eu falei que são 3 pressupostos da ação moral? Vontade, liberdade e responsabilidade. Quanto mais esclarecimento a pessoa tem, mais livre ela é e mais responsável por seus atos. E se a pessoa é responsável por seus atos, por que ela tem a regalia de ter uma cela especial? A cela especial só faz sentido se ela fosse dada para aquela pessoa que fez sem saber o que estava fazendo. A pessoa com pouco conhecimento, com pouco estudo, né, sem uma base para refletir. De repente, uma pessoa sem estudo algum, analfabeto e tal, aí faz coisa errada, eu não sabia que era errado. Esse tem que ter cela especial. Agora, a pessoa que tem tudo, principalmente político, já tem cargo, tem mordomia, aí rouba, tem ensino superior, cela especial, tem imunidade, não sei o quê. Está errado. A nossa lei, ela infelizmente é muito injusta, né? E as bancadas, elas ferem um princípio do Rousseau, que nós vamos estudar mais tarde, porque o Rousseau fala que a política tem que visar a vontade geral. E as bancadas visam a vontade de grupos, de segmentos. Então, ela está ferindo a democracia, né? Chegamos ao ponto aqui de Platão e Aristóteles, aqui é 3.3, né, no teu livro 3.2, Platão e Aristóteles e o homem político. Estamos na política antiga. Então, o Platão vai dizer que a construção ideal da república, da cidade justa, é parecida com a do homem justo. Aqui está o homem, vou pôr um H aqui em cima, e aqui está a polis. O homem tem 3 almas, uma delas no cérebro, na mente, na cabeça, que é a alma racional. Vou abreviar aqui, está no teu livro, tá? Ele tem uma no tórax, que é a alma irascível ou colérica, no tórax. E tem uma no abdômen, na barriga, que é a alma desejante. Desejante. Aqui eu coloquei o tórax, mas aqui é a alma colérica. Então, nós temos a alma racional, colérica e desejante. Essa daqui, racional, é na cabeça, que é a razão. A colérica é no tórax e a desejante é no abdômen. E cada uma delas tem uma virtude. Isso tudo está no teu livro, tá? Essa daqui, a virtude é a prudência. Essa daqui, a virtude é a coragem. E essa daqui, a virtude é a temperança. Prudência é não fazer loucura, bom senso, sensatez, ser equilibrado, ponderado, né? A coragem tinha para os gregos o sentido de perseverança, persistência, não desanimar, não desistir. Coragem era isso. Coragem não era fazer loucura, ser audacioso, não. E a temperança, como o nome diz, é temperar, até onde eu posso ir. Nos desejos, nos instintos, porque está no abdômen, que é o símbolo da comida, da bebida. Eu tenho que controlar isso, os meus instintos, os meus desejos, os meus apetites, para não ficar penalizado por isso. Então, eu tempero como uma comida mesmo. Colocar demais estraga. Mesmo que o tempero seja bom, colocou demais, acabou fugindo do seu propósito. E agora nós trazemos isso para a cidade. Acompanhe comigo. Então, o que tem a alma racional vai governar. Tem a alma de ouro, ele fala. Quem tem a alma da coragem, a alma que tem mais audácia, que é a alma colérica ou irascível, é a alma de prata, esses vão proteger a cidade. E quem tem a alma desejante, controlada, ele vai trabalhar para proteger, para sustentar a cidade, é o bronze. Olha, curiosamente, nós temos aqui as medalhas que são distribuídas na Olimpíada. Não sei se tiraram do Platão, mas ele fala que as nossas almas, elas são misturadas com um metal. E a pessoa que é sensata, ponderada, equilibrada, não faz loucuras, alma de ouro. Aquela que persiste, que não desiste, que tem garra, tenacidade, vontade e tal, perseverança, essa aí tem a alma de prata. E aquele que controla seus apetites, a alma de bronze. Porque os apetites supostamente seriam mais fáceis de controlar, depois os desejos, né, a cólera, a ira e por último o pensamento.
Uma das coisas mais difíceis que tem é controlar o pensamento. Tenta controlar para você ver como é difícil. Chegamos na contribuição do Aristóteles. Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político. Zoon é animal em grego, politikon. Essa expressão às vezes aparece no grego, zoon, politikon. O Aristóteles também é o autor que define o homem como animal racional, que é uma definição que a gente usa até hoje. Ele diz que na polis, na cidade, tem dois tipos de bens. Um que dá para a gente dividir, é o partilhável, e um que dá para a gente colaborar, participar. E para cada tipo de bem tem um tipo de justiça. Para o partilhável é a justiça distributiva e para os participáveis, o próprio nome já diz, participável e justiça participativa. Na justiça partilhável, ele faz uma distinção entre a igualdade é aqui na base, e a equidade. Então, a igualdade, quando as pessoas são diferentes, no final a diferença permanece. Olha aqui, 2 assistem o jogo, 1 não assiste, porque ele é muito pequenininho. Aí ele pega esse caixote daqui, ó, e põe para cá. Esse aqui fica com 2. Então, aqui eles são diferentes, na base. Mas no final eles estão iguais, todos vão assistir o jogo. Então, essa é a diferença entre igualdade e equidade. E o Aristóteles, inclusive, acha que ele é um meritocrata. A pessoa que merece tem que ganhar. Mas ele acha que em algumas situações onde não dê para apurar certinho quem merece mais, então você tem que privilegiar a igualdade. Porque uma sociedade desigual é uma sociedade violenta. O Brasil tem a 14ª, entre a 14ª e a 16ª economia do mundo, nosso PIB. Eu não sei ao certo como é que está agora, porque isso muda todo ano. Nós temos um PIB excelente. Entre os 15, 16 países mais ricos do mundo está o Brasil. Só que nós estamos entre os 10 mais desiguais do mundo. Nós temos poucos países com uma desigualdade maior do que a nossa. Por isso que a gente sofre, por isso que o nosso país é violento. Aristóteles morreu em 322 a.C. e ele já conseguia perceber isso. Voltamos aqui então, Aristóteles diz que para alcançar a justiça política é preciso respeitar, aquela justiça política é a participativa, tá? Então a justiça participativa é o quê? Guarde isso que pode cair na tua prova. Respeitar o modo pelo qual a comunidade estabeleceu a participação no poder e que todos possam participar, embora não apareça aqui, né? Todos possam participar. Levar em conta aquilo que a cidade mais valoriza. O Aristóteles estudou a constituição de 150 cidades-estado e ele percebeu que cada uma organizava de um jeito. Então era preciso respeitar isso, nunca impor. E a justiça distributiva, ela permite dar desigual aos desiguais para torná-los iguais. Parece um jogo de palavras, parece contraditório, mas não é. Dar desigual aos desiguais, dar mais para quem tem menos, para que no final eles tenham o mesmo tanto. Então, permite igualar os desiguais através da distribuição desigual dos bens para dar a todos o que lhes é devido. Para, quando não dá para apurar o mérito, então você prima pela igualdade. Falei bastante, já 45 minutos falando, eu quero te ouvir um pouquinho. Se você tiver alguma contribuição, uma crítica mesmo que seja, ou uma dúvida do livro, qualquer coisa que você queira falar comigo, eu vou te dar 30 segundinhos. Você querendo ou não, eu já volto, né? Se não tiver nada para falar, daqui 30 segundinhos eu estou de volta. Eu te espero e já volto. Bom, tá aí o nosso espaço aberto, se vocês quisessem falar conosco, né?
Mas mesmo assim, se de repente aparecer qualquer dúvida, qualquer crítica, seja o que for, a qualquer instante você pode falar conosco pelo chat ou pelo Skype, né? Nós estamos muito próximos. Isso daqui é uma sala de aula. Se você quiser, eu chamo você até pelo nome, se for o caso, né? E lembrando que no final vamos ter o Kahoot, onde você pode colocar teu nome, caso queira, né? Pode colocar o estado de onde você está falando, até o polo, se você quiser, né? No Kahoot, o nick. Chegamos na seção 3.4 aqui da nossa aula, que é o direito divino de governar e o realismo político. Então aqui nós temos duas realidades. O direito divino, sempre que fala em coisas relacionadas à religião, à divindade, nós estamos na Idade Média. Então, Idade Média. E aqui, esse outro momento, né, aqui tem um conectivo, o realismo político, nós estamos falando do Renascimento. Você já vai ver que nós vamos falar do Maquiavel. Então, são dois momentos agora. O Agostinho é um dos principais representantes do direito divino. O Agostinho teve como tarefa traduzir ou dar um jeito de não haver choque entre a Bíblia e o pensamento do Platão. Então, o Platão havia colocado, e você deve lembrar disso, que existiam dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo material. Mundo inteligível e sensível, ou o mundo das ideias e mundo material. O Agostinho vai criar duas cidades, cidade de Deus e cidade dos homens. Ele vai falar aqui embaixo, ó, cidade terrena e cidade celeste. E ele diz que a função política não deve se limitar a resolver problemas do mundo material, do mundo físico, desse mundo. Ele está falando que o mundo verdadeiro é o mundo da cidade de Deus. Por que ele diz isso? Você lembra que para o Platão, o mundo das ideias, isso é ensino médio, né? O mundo das ideias é o mundo perfeito, ele não muda. A gente traduz por mundo das ideias, mas não é muito certa essa tradução, não. Deveria ser mundo dos conceitos. Porque ideia a gente muda. Você queria fazer uma coisa, mudou de ideia e vai fazer outra. Conceito não muda. Se você aprender o que é uma caneta, você vai ver 300 canetas diferentes uma da outra, mas você vai saber se é uma caneta. O senhor traz um troço todo estranho, você sabe o que é esse aqui? Você bate o olho, é uma caneta. Você já viu uma caneta dessa? Não, mas você tem o que? O conceito de caneta, isso não muda. Então, esse mundo é o perfeito. E aí o Agostinho pega no lugar do mundo das ideias, perfeito, e coloca a cidade de Deus. Essa é a cidade perfeita. O que é a cidade de Deus? O céu. Palavras simples é o céu. O céu é perfeito. Então, nós temos que fazer de tudo para chegar no céu. Voltamos aqui ao 4. Então, o político ou a política deve direcionar seus esforços para favorecer aos cidadãos condições para alcançar a cidade celeste. Dito numa palavra mais simples, principalmente para quem vai na igreja de vez em quando, a salvação. O político também deve contribuir para a salvação dos seus súditos. É a incumbência dele também. Ele deve pensar só nisso? Não. O político vai se preocupar com coisas terrenas? Vai. Com calçamento, com saneamento, com hospitais, com creche? Vai se preocupar com isso também. Mas também vai se preocupar com a salvação das almas. Por isso que ele era coroado pelo Papa. Ele é como se fosse assim, um auxiliar do Papa, né? O Papa só se preocupa com aquela realidade que é mais importante, que é a celeste, a salvação das almas. Mas o político tem que se preocupar com as coisas materiais e também com a salvação das almas. Essa era a mentalidade medieval. E agora do Maquiavel. Maquiavel é renascentista, é o primeiro cientista político. Primeiro cientista, por quê? Porque ele trabalha a política real. Não está viajando, não está criando, não está fantasiando. Olha aqui, ó, real. Ele está falando do que ele está vendo. E ele diz, o Maquiavel, é necessário a um príncipe para se manter no poder que aprenda a ser mau, se for preciso. E que se valha ou deixe de se valer disso segundo a necessidade. Então, o Maquiavel vai apresentar um novo conceito de política. Você lembra, começamos lá a aula de hoje falando que a política era proporcionar uma vida boa, viver bem. Agora ele vai falar que a função da política é conquistar, pode anotar se quiser, a função da política do Maquiavel, conquistar e manter, ou manter-se, manter o poder. É isso que os políticos fazem.
Até a época do Maquiavel, achava que a política tinha duas origens. Os antigos diziam que era da natureza do homem, os medievais diziam que era da vontade de Deus. Ele fala não é nenhuma das duas. A política é alcançar o poder. A pessoa trabalha para alcançar o poder. A mola propulsora da política é o poder. E conquista não quer mais largar. Tem a reeleição e eu vou tentar a reeleição. Não pode ter 3 vezes no mandato, então eu saio, mas eu quero que o meu partido continue, né? Eu não quero perder essa prefeitura, esse palácio do governo, enfim. Voltamos aqui ao slide que o Maquiavel também apresenta o conceito de virtude e fortuna. Virtude é a palavra que vai originar virtude, que nós falamos na aula 2, que é força, lembra? Força de dominar a si mesmo. Fortuna, que está aparecendo aqui, está em itálico, está deitadinho. Então não é na língua portuguesa. Embora na língua portuguesa tenha a mesma grafia, a mesma pronúncia, aqui é no latim e significa sorte. Esse é o sentido da palavra, mas o Maquiavel vai dar outro sentido para as duas. Esse aqui é a esperteza para perceber o momento de agir e, se não tiver o momento, criar, esperteza para captar / criar o momento de agir. E o que é a fortuna? A fortuna é a ocasião, o momento certo para agir. Então, a cidade tem um grande festival programado para o mês de setembro. E tem uma lei polêmica, que a imprensa vai fazer uma cobertura de causar ruaça. Deixa essa lei para tramitar na Câmara dos Vereadores ou no Congresso, quando estiver acontecendo esse festival, essa festividade na cidade, que daí as pessoas se distraem e a gente aprova. E esse momento é a fortuna. Captar esse momento é a virtude. Não tem nenhum festival, vamos criar. Então é a virtude também, tá? Virtude é captar ou criar o momento. Então vamos resumir aqui o pensamento de Agostinho. Apresenta o sentido social e teológico da política quando descreve a função que precisa ser exercida visando o presente, a terra, e a eternidade, o céu. O político tem que ter essas duas visões. E Maquiavel já mostrou que a virtude do governante aparecerá na qualidade das instituições que souber criar e manter e na capacidade que tiver, fortuna, para enfrentar as adversidades, as ocasiões adversas. Por isso que ele fala, né, que o príncipe deve ter a qualidade do leão, que é forte, que se impõe, e da raposa, que escapa das armadilhas, né? Agora, uma atividade para você refletir 30 segundinhos. O uso de fake news nas eleições condiz com Maquiavel ou com o príncipe? Deixa eu te explicar isso aqui. De acordo com Rousseau, guarda essa frase do Rousseau. Maquiavel fingiu instruir o príncipe quando, na verdade, esclarecia o povo. Então, o livro do Maquiavel não era para ensinar o príncipe a ser ruim, de acordo com Rousseau, mas era mostrar para o povo que o príncipe era ruim. Como que isso aconteceu? Ele falou para o príncipe que ele estava se baseando no modo como os príncipes da Roma Antiga governavam e que era para ele governar daquele jeito também que dava certo. Só que os príncipes da Roma Antiga não governavam daquele jeito. O príncipe de Florença não sabia disso e ficou contente, porque ele pensou, nossa, eu estou governando mesmo sem saber como os príncipes lá da Roma Antiga governavam. E o povo percebeu. Esse jeito que o Maquiavel está falando é esse cara aqui que está governando, não é lá na Roma Antiga. Então, Maquiavel fingiu instruir o príncipe quando, na verdade, esclarecia ou alertava o povo. Agora, você entende a questão aqui. O uso de fake news nas eleições condiz com Maquiavel ou com o príncipe? 30 segundinhos para você responder, eu já volto.
Você percebeu que nós falamos de Maquiavel e não citamos uma frase que é muito conhecida? Os fins justificam os meios? Essa frase não é do Maquiavel, é uma frase que foi atribuída a Maquiavel com base naquilo que ele estabeleceu para a política. Então, esta pergunta se o fake news condiz mais com Maquiavel ou com o príncipe, é uma informação que condiz com o príncipe. Por quê? Porque o fim que o político busca é conquistar e manter o poder. Então, os fake news estariam plenamente justificados nesse sentido. Chegamos na Idade Moderna. Qual é a característica da Idade Moderna? Acreditar nas luzes da razão. Então, o iluminismo e a política no século XIX. Iluminismo, né? Falamos na primeira aula, iluminismo, racionalismo e empirismo. Como surgiu a política? De acordo com Thomas Hobbes, que é um filósofo inglês, o estado de natureza que antecede a política era um estado onde prevaleciam interesses egoístas. Olha aqui, homo homini lupus. Significa o homem é o lobo, tá aí a figura do lobo, né? Em latim significa o homem é o lobo do próprio homem. No estado de natureza, quando não existia a política, a sociedade civil, havia insegurança e medo. Aí aparece o contrato social e surge a sociedade civil. Então, o esquema é mais ou menos esse aqui, ó. Estado de natureza mais contrato social igual sociedade civil. Sociedade civil surge depois que o homem faz um contrato. Esse contrato aqui é um contrato tácito. O que é um contrato tácito? Ele não é expresso, não é manifesto, ele é subentendido. Ele foi se formando aos pouquinhos, naturalmente, ninguém planejou. O Rousseau, que é um filósofo suíço, que nós já vimos na aula 2, que nós falamos de ética, porque o Rousseau também contribui na ética, diz que o homem no estado de natureza vive em paz. Lembra do bom selvagem? Nós já falamos do bom selvagem na aula 2. O homem em estado de natureza, estado da selva, digamos assim, ele não é ruim, não. Vive em paz e harmonia. Os contratos geram toda forma de corrupção. Então, é assim, para sintetizar para você, para ficar mais fácil. Para o Hobbes, o homem nasce mal. O homem é o lobo do próprio homem. O Hobbes teve A gravidez da mãe dele foi muito tumultuada. A Inglaterra estava em guerra com a Espanha. E a Espanha prometeu que ia chegar lá com uma esquadra de navios enorme, chamada Armada Invencível, e iria matar todos os ingleses. E o pai do Hobbes tinha saído de casa porque ele se envolveu numa briga, a mãe ficou sozinha, grávida com ele. Então ela tinha muito medo de morrer antes de ganhar nenê, porque se matassem ela, o nenê morria junto. E se não matassem ela até ela ganhar nenê, às vezes poderiam poupar a criança, e era o que ela queria. Então a gravidez dela foi marcada pelo medo. Eu quero que você guarde isso, que daí você vai entender por que ele fala de estado de insegurança, de agressão, que o homem é o lobo. É por causa disso, né? O mundo que ele viveu era muito ruim. Ele nasceu em 1588. Então, para ele, o homem é mau. Para o Rousseau, o homem nasce bom, mas se transforma em mal pela sociedade, a sociedade corrompe. E para o Locke, olha aqui, o Locke vai dizer que o homem é bom. O estado de natureza do homem, o homem é bom. O homem é bom. Mesmo sendo bom, em alguns momentos acaba entrando em atrito, conflito, disputa, rixa. Então, cada um vai ser juiz em causa própria. É preciso criar o Estado para que o Estado julgue quem é que está certo, né? Julgue imparcialmente. Não tem o risco da paixão e da parcialidade com o Estado. Por isso, acaba assumindo um contrato também, tácito também. E os direitos naturais não desaparecem, subsistem para limitar o poder do Estado. Quais são esses direitos naturais? Para o Locke é vida, liberdade e propriedade. Para o Rousseau, para o Hobbes é só esses dois. O Locke, então, acrescenta esse terceiro aqui. O Locke era de uma família rica. O Locke é representante da burguesia. E os burgueses queriam tomar o poder, tanto é que tomaram, lá por 1640, a Inglaterra teve um período chamado de república. Depois a monarquia voltou e tomou o poder, né? Então, mas até hoje, como é o poder na Inglaterra? Monarquia parlamentarista. A rainha existe, mas quem manda é o parlamento. Quem manda lá é como fala, a primeira-ministra.
é primeira-ministra, ela não é presidente, né? É parlamentarismo. Então não tem o presidente, tem o primeiro-ministro. E é quem manda lá é o primeiro-ministro, mas existe a figura da rainha até hoje em dia. Isso começou em 1689 e permanece até hoje. Né? A Revolução Francesa é de 1789, 100 anos depois da Inglaterra. Bom, voltamos a essa questão do iluminismo. A organização das leis e do Estado deve ser feita com o objetivo de assegurar o respeito aos direitos. Então, o Estado, as leis e o Estado devem estar focados no respeito aos direitos naturais, proteção da vida, da liberdade de todos. Essa é a única razão de ser de um governante. Então, todos esses filósofos que nós vimos, eles tratavam de direitos naturais. Essa história de direitos naturais começa com eles, com o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Na verdade, tem um filósofo que não fala dele aqui, que vem antes do Hobbes 5 anos. Nasceu em 1583, chamado Hugo Grosso. Mas ele não vai cair na tua prova, por isso que nós nem falamos. A questão dos direitos naturais começa com Hugo Grosso. Na tua prova deve aparecer Hobbes, Locke e Rousseau. O Hobbes é absolutista. O governante tem poderes absolutos. Por que ele tem poderes absolutos? Porque se o governante cair, não tiver poderes absolutos, volta ao estado de natureza. E o estado de natureza é o estado de guerra de todos contra todos. Vamos falar assim, o estado de natureza é um inferno. Então é melhor um governante ruim do que voltar para o inferno, que é o estado de natureza. Já o Locke acha que pode derrubar o governante. Você lembra do Tomás de Aquino, que eu falei há pouco, que ele falava assim, pode derrubar o tirano de modo legalmente? Que eu falei até que podia ser o impeachment, não poderia ser na pedrada. O Locke vai dizer, pode derrubar de qualquer jeito, pode ser na pedrada, não tem problema não. Então, um defende o direito de rebelião, que é o Locke, e o Hobbes não defende o direito de rebelião, você tem que aguentar. O Hobbes fala que só numa determinada situação você pode derrubar o governante, caso ele atente contra a tua vida, contra a vida dos súditos. Por quê? Porque o político existe para proteger a vida, para garantir a vida, segundo Hobbes. E se ele não faz isso, não tem mais razão de ser. Se ele é uma ameaça para a tua vida, ele está ali para garantir a tua vida. Você, de bom grado, de acordo com Hobbes, você aceita perder parte da tua liberdade para aumentar a tua vida, a tua sobrevivência, a tua paz. Eu vou colocar uma atividade aqui, 30 segundinhos para você responder para mim, fazendo o favor. Pode acompanhar lá. O Estado deve priorizar o combate à pobreza ou a geração de riqueza? Se tiver que escolher, né? Qual que o Estado escolhe? Combater a pobreza ou gerar riqueza? Deve escolher proteger a propriedade ou promover a dignidade humana? 30 segundos e eu já volto. Espera lá. Nós temos aqui uma contribuição de um polo do Mato Grosso, eu agradeço a contribuição, a respeito daquela questão que eu falei, né, que o Brasil é um país muito desigual, está entre os 10 países mais desiguais do mundo. E eles estão questionando o seguinte, o Brasil sempre foi desigual? Na tua opinião, o senhor acha que podemos chegar a uma igualdade melhor? Eu acho que sim, eu acho que nós caminhamos para isso. O Brasil
sempre foi desigual e foi, num determinado momento da história, foi mais desigual ainda. Basta lembrar, 13 de maio de 1888, né, que nós tivemos a libertação dos escravos. Então, nós éramos mais desiguais ainda. Qual é o nosso grande problema, talvez? Quando nós libertamos os escravos, nós cometemos uma grande injustiça com eles. Eles trabalharam anos e anos. O que eles mereceriam? No mínimo, uma indenização. Que indenização seria? Terra para eles trabalhar. Dá terra para eles. O Brasil é enorme. 8.511.000 quilômetros quadrados, se não me engano, por aí. 8 milhões e 500 e uns quebrados. É muito grande. O Brasil é o 5º maior país do mundo. E o que nós fizemos? Liberta os escravos, pode ir embora. Pegaram a mochilinha e saíram pela estrada. Onde nós vamos? Eu vou ter que encontrar algum lugar. Ficaram nas periferias da cidade pedindo comida. E aí nós temos as grandes favelas, problemas sociais que persistem até hoje. E as terras que nós tínhamos? Nós chamamos italianos, franceses quase não, italianos, alemães, poloneses, japoneses. Demos terra para muitos povos e não demos para os negros. Poderia dar terra para italiano? Poderia dar terra para todas essas pessoas, mas também para os negros. O nosso país seria um país de primeiro mundo hoje. Nós pagamos o preço disso. Chegamos ao nosso momento do Kahoot. Você sabe que deve acionar aí com kahoot.it. Nós temos um slidezinho aqui que mostra como que se escreve, kahoot.it. E aí você, aliás, ali aparece só Kahoot, K-A, do jeito que está ali, né? K-A, olha aqui, ó. Só que você vai acrescentar .it, como se fosse a abreviatura de italiano. Vai pedir o PIN, esse aqui é o PIN, e vai pedir o teu nick. Você cria um nome, como está ali, Flávia Londrina. Eu gostaria que você colocasse a cidade, o estado, enfim, de onde você está jogando, para a gente ter uma noção. Isso aqui não é um momento de brincadeira, é um momento de revisão da nossa prova, da nossa aula. É um momento que você já vai estudar para a prova, você já vai ter uma certa noção o que pode cair na prova. A diferença é que aqui eu não posso ter um texto base longo. Então, nós não temos o texto base, nós já partimos do enunciado, mas dá para você ter uma ideia. E como é que funciona? Para quem não jogou ainda, recapitulando, você tem que acertar a pergunta, é lógico, não vai ganhar sem errando, né? Tem que acertar. E tem que ser rápido. Quanto mais rápido você acertar, maior a tua pontuação. O que acontece? Às vezes você quer ser tão rápido que acaba errando, então fica aquele dilema, né? Tem que jogar rápido, mas também estar seguro no que está respondendo, tá bom? Vai tentando aí no tablet, no notebook, no celular, qualquer local que você consegue acessar a internet. Eu sei que em alguns locais às vezes é meio difícil o acesso por conta de sinal e tudo mais, mas não desanime, porque eu volto a dizer, como disse na aula passada, já vi gente que estava no topo e daqui a pouco erra e cai. E aconteceu isso agora há pouco e eu espero que não aconteça aqui com vocês, porque tem uma questão aqui que os alunos erraram bastante, inclusive. Vamos lá, então, vamos iniciar, não podemos esperar muito, né? A primeira pergunta é a seguinte, atenção, fica preparado. A política antiga era, como era a política? Ideal, real, contratual ou contrafatual? Como era a política antiga? Ideal, real, contratual ou contrafatual? 13 segundinhos. Vamos lá, fazendo favor. Você está estudando para a prova, pode ter certeza clara disso, tá? Como era a política antiga. Bem sucintamente falando, né? Aí a maioria acertou, gostei. Na outra turma lá, o acerto não foi tão grande assim, não. Vamos ver o pódio? Flávia de Londrina, Serrinha, na Bahia, Veridiane, Bronde, Fábio de Londrina e Cornélio. Parabéns para todos mesmo, né? Não só quem está no pódio, mas para todo mundo. Maquiavel foi o primeiro. O que ele foi primeiro? Filósofo político, cientista político, estrategista político ou carreirista político? Falamos isso aqui na aula agorinha há pouco, né? Fiz questão de deixar claro para você, espero que você não erre. Ele é o primeiro filósofo. Filósofo trata da política ideal, né? Cientista trata da política real. Estrategista normalmente está ligado a militares, né? Aí, ó, cientista político teve 7.
Lá a discrepância foi maior, não está ruim não. Tá bom, mas agora aprende, né? Flávia em primeiro, continua em primeiro, Inácio, no Paranápolis, Ruth de Anápolis, ó, 2 de Anápolis, tá legal, hein? E Niele. Vamos para a terceira questão. Qual dos filósofos abaixo não é contratualista, justnaturalista? Hobbes, Locke, Rousseau ou David Hume? Um desses filósofos não apareceu aqui como contratualista, justnaturalista, né, que nós falamos agora há pouco, que existe o estado de natureza, mas o contrato social origina a sociedade civil. Então, um deles não apareceu o nome aqui, ele não é contratualista. Os outros 3 são contratualistas e justnaturalistas. O que é justnaturalista? A ideia de que nós nascemos com direitos, vida, liberdade e tal. A maioria acertou também 9, mas raspou a trave, né? Ou então o pódio, a Flávia estava atenta, essa Flávia é uma boa aluna, né? Estava bem atenta. Inácio, Niele, Serrinha e Fábio de Londrina, parabéns. Vamos para a quarta questão. A principal obra de Maquiavel é, qual é o título da obra? Leviatã, Contrato Social, O Príncipe ou A Paz Perpétua? Eu considero essa uma questão fácil de responder. Qual é a principal obra de Maquiavel? Inclusive teve atividade ali que eu perguntava, né? Fake news está mais de acordo com Maquiavel ou... Aí estava o nome da obra dele lá. Leviatã, Contrato Social, O Príncipe ou A Paz Perpétua? 3 segundinhos, terminando. Ah, barbaridade, aí sim, hein? Paz Perpétua ninguém falou, é um livro do Kant. Ótimo. Flávia, aí a Flávia está disparada, né? Inácio, Serrinha, Niele e Brumado. Última questão, essa é crucial, né? Essa aqui às vezes derruba a gente, cuidado lá. Qual filósofo criou o mito do bom selvagem? Thomas Hobbes, John Locke, René Descartes ou Jean-Jacques Rousseau? Falei na aula 2, o homem nasce bom e tal, e falei hoje de novo na aula 3, né? Ele contribui na ética e contribui na política. Eu acho que ficou fácil para você, né? Qual desses 4 filósofos aí criou esse mito, o bom selvagem? Thomas Hobbes, John Locke, René Descartes ou Jean-Jacques Rousseau? Aí, 12 foram no Rousseau, tá certo, a maioria, né? Vamos ver como é que ficou então. Ó, a Flávia, a Niele e Serrinha. Ótimo! Mas eu queria dizer o seguinte, eu parabenizo todos, né, quem estava no pódio, quem participou de um modo geral, mas eu acho que o mais importante de tudo é você estudar para a prova. Para mim é isso que conta, né? Você está estudando, você está revisando o assunto da prova. Bom, nós nos encaminhamos aqui agora então para as nossas reflexões finais, acompanhe comigo, fazendo favor. Em geral, dizemos que a democracia se caracteriza pela abertura no sentido de transparência, de deixar lugar para o diferente. A diferença na democracia é uma coisa positiva, o conflito e a rotatividade. O conflito aqui é no sentido de embate, no sentido de discussão. O conflito não é conflito bélico, não é conflito físico, conflito de ideias. Por isso que tem a ideia como se fosse um debate. Você lembra da dialética? Na primeira aula nós falamos da dialética do Sócrates. E a dialética requer uma certa humildade, porque você tem que estar disposto a abrir mão do teu ponto de vista caso você perceba que está equivocado. O conflito aqui é a mesma coisa. A dialética, a melhor expressão da dialética no mundo atual é o debate político. Porque o debate tem a pergunta, a resposta, a réplica e a tréplica. Então é isso que é dialética. Não é um diálogo bobo, sem um propósito, sem uma finalidade. Voltamos aqui ao slide. Essas 3 realidades aqui, não daria margem para o avesso da democracia, ou seja, regimes totalitários. O que você pensa disso? O que é um regime totalitário? Quando o governante acredita que tem a totalidade do poder. Então, nós tivemos experiências de ditadores, um ditador é um totalitário. Nós tivemos experiência, inclusive, com a igreja, que na Idade Média, a igreja católica, ela foi totalitária.
Então, o totalitarismo, ele não é bem visto, não cheira bem. Totalitarismo é coisa que a gente tem que estar sempre antenado. Chegou alguém com poder ditatorial, o Hitler era ditador, Franco era ditador, Mussolini era ditador, e eles todos passaram para a história ligados à violência, à desgraça, à morte. Foi talvez o pior período de toda a história da humanidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós falamos na nossa aula hoje muito sobre direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. Para o Hobbes, você tem dois direitos, vida e liberdade. Para o Hobbes. Para o Locke, como ele é de uma família rica, ele faz questão de trazer também a propriedade. Vida, liberdade e propriedade. O Rousseau não vai falar em vida, ele fala em liberdade e igualdade. Em estado de natureza somos todos iguais. E isso foi crescendo, foi se discutindo, foi se aprimorando, foi, até que dia 10 de dezembro de 1948, a humanidade teve um ganho enorme, foi a promulgação da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Acompanhem comigo. Então, uma das conquistas da democracia foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 10 de dezembro de 1948, que é o mesmo dia da fundação da cidade de Londrina, que Londrina tem até uma avenida com esse nome, 10 de dezembro, né? Então, 10 de dezembro de 48, nós ganhamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criada pela ONU. A ONU já existia, a ONU passou a existir logo depois da guerra, né? Quais são os direitos? São 30 direitos que estão assegurados lá. Desde o direito à liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de ir e vir. Não é uma coisa muito grande, deve dar uma página, quando muito. Eu acho que às vezes valeria a pena você imprimir, buscar na internet, imprima não, guarde, retenha isso no meio dos teus materiais, porque é um esclarecimento que pouca gente tem, né? Os direitos humanos, quais são eles? O que realmente mudou com essa declaração? Por que ainda hoje assistimos tantos casos de violação de direitos humanos contra principalmente as pessoas fragilizadas? Aqueles que mais precisam de proteção são os que mais são castigados, penalizados. Por que isso acontece? Porque a lei está no papel, mas não está exercida, não está acontecendo na prática. O que realmente mudou com essa declaração? Antigamente, para você ter direito, você tinha que ter ligação com um país. Se você não tivesse um país, você nasceu num lugar que você ainda não tem cidadania, você não tinha direito algum. E agora, em qualquer lugar do mundo, você tem direito. Ainda que seja no papel, mas você pode brigar e lutar para que o teu direito seja respeitado. Aí, para brigar e lutar, infelizmente, tem que ter dinheiro para contratar um advogado e tudo mais, mas pelo menos já é uma vitória. Antigamente não tinha nem isso, né? Bom, espero que a aula não tenha sido tão pesada, apesar do assunto ser política, né, que não é um assunto tão degustável, digamos assim. E na semana que vem nós vamos falar das questões mais da nossa época, eu acho que vai ser um pouco mais palatável, assim espero. E eu espero você para a nossa aula da semana que vem. Até lá.